Fala, povo de Deus, tudo bom? Mais uma vez aqui estamos para falar mais uma mensagem da Palavra de Deus, mais uma reflexão. E uma das características do povo de Deus é a perseverança. Aqueles homens da antiguidade, Marcos, João, Lucas, todos esses apóstolos, profetas, uma das suas características era a perseverança. Não desistiam jamais. Não importava as circunstâncias, a situação a qual eles estavam vivendo, nada abalava a fé daqueles homens. Eu quero estar compartilhando com você essa palavra, a perseverança, a persistência que nos leva a conquistar a nossa vitória. E muitas vezes vão surgir barreiras, vão surgir percalços no nosso caminho para nos impedir de conquistarmos a vitória. Mas eu quero compartilhar contigo uma história que dá lá no livro de Marcos, no capítulo 5, lá no versículo 21, fala de Jairo, que foi procurar o Senhor. Quem era Jairo? Jairo era um dos principais da sinagoga, um doutor da lei, um homem importante para a sua época, E diz a palavra que esse homem ele foi procurar Jesus porque sua filha se encontrava muito enferma. E diz que Jairo vai ao encontro de Jesus para que Jesus desse solução ao seu problema. Jairo já sabia que o único que poderia dar solução ao seu problema era o Senhor Jesus. Só poderia vir do alto o seu socorro. E foi o que Jairo fez. E conta a história que quando Jairo vai, se nós formos começarmos a ler essa história de Jairo, no meio do caminho aparece uma mulher que ela está passando por um problema também muito difícil, que fala a história da mulher do fluxo de sangue. E quando vocês ouvem essa história, parece nos dar a entender que Jairo vivenciou aquele momento ali também. E diz que essa mulher do fluxo de sangue, ela passa por barreiras, por impedimentos, por coisas que o impediriam de chegar a Jesus. Essa mulher tem uma visão muito grande do que ela queria, e ela vai atrás do seu socorro, e ela vai, toca Jesus e é curada. E Jairo presencia tudo isso. Se nós formos entender essa leitura, a sequência da leitura, na sequência da leitura, dá a entender que Jairo viu tudo isso. E diz a palavra que enquanto estavam falando, enquanto estavam dizendo tudo isso, chega uma pessoa e diz para Jairo: olha, não perturbe mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Eu imagino como que deve ter sido no coração de Jairo. Como que Jairo ele se sentiu frustrado. Porque ele fez o certo. Ele foi ao encontro de quem poderia ajudá-lo. E muitas vezes nós temos ido ao encontro de Jesus. Nós temos recorrido a Jesus. E muitas vezes nós temos visto as coisas de vezes melhorar, elas estão piorando. E nós estamos indo ao encontro. E pessoas vêm falar: olha, não importune mais. O inimigo das nossas almas está dizendo para a gente: não adianta. Olha só, você está buscando esse negócio de igreja, você está buscando esse negócio de Jesus e tua vida só está complicando, as coisas só estão piorando, a doença está se instalando, a enfermidade está tomando conta da tua casa. Olha para um lado, olha para o outro, é crise financeira, é crise familiar. O que adianta? É quando aquele principal da sinagoga disse: não importunes mais o mestre, a tua filha já é morta, para desanimar a Jairo. Mas todo aquele que é cheio, que busca o Deus Todo-Poderoso, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. E diz a palavra que ainda esse homem falando, Jesus olha para Jairo e fala: Jairo, não temas, somente creia. E se você for ler o resto da história, diz a palavra que Jesus chega perto daquela mulher, daquela menina, e a ressuscita. Da morte traz ela a vida. Eu tenho falado isso em outras ilustrações nossas, O nosso Deus é especialista de transformar o caos em beleza. Transformar a morte em vida. E Jesus faz isso. Para os que se perseveram, para os que não desistem, para os que não desanimam, para aqueles que são persistentes em buscar a face do Senhor. Creia somente. É o que Jesus disse para Jairo. E se Jairo desanima ali, se Jairo desanima, não confia nas promessas de Jesus,
Jairo não teria o milagre de sua filha ressuscitada, mas Jairo creu. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer neste momento, seja qual for a dificuldade que você está passando, seja qual for a luta que você esteja vivendo, não deixe de crer, porque quando nós cremos, o milagre acontece. Tudo pode aquele que crê. O Senhor Jesus se agrada daqueles que têm fé. Sem fé é impossível ver os milagres de Deus. Então, somente creia. Jesus continua no controle. A paz do Senhor. Até a próxima.